Olá, alunos! Bem-vindos. Eu espero que os senhores estejam aproveitando a disciplina, estejam absorvendo o conhecimento ofertado. Agradeço a participação dos senhores no fórum e peço aos senhores sempre a leitura. O material está explicitado na plataforma. Peço que os senhores leiam o manual de perícia, leiam as instruções normativas, leiam a legislação pertinente. Conforme a aula anterior, dando prosseguimento à nossa disciplina Introdução à Investigação, irei responder o questionamento feito na aula anterior. Em relação a fenômenos elétricos, julgue. Efeito Joule é a passagem da corrente elétrica em um condutor que provoca o aumento de temperatura e a consequente liberação de energia em forma de calor. Essa afirmação está correta. O efeito Joule é isso mesmo. A fusão. Fusão como um estado de mudança do estado sólido para o estado líquido de uma substância qualquer, provocada por aquecimento. Está correto. A fusão é essa definição. Traço de fusão é definida como a mudança do estado físico, fusão de um líquido qualquer provocada por um fenômeno elétrico e seus consequentes retorno ao estado original, pré-incêndio, solidificação. Essa informação está errada devido à afirmação de ser um líquido. Quando nós falamos de traço de fusão, nós falamos de sólidos. Curto-circuito é definido como uma ligação de baixa impedância entre dois pontos a potenciais elétricos diferentes. Essa afirmação está correta. Curto-circuito é essa afirmação. Todas essas definições os senhores encontrarão no Manual de Perícia nos conhecimentos específicos, volume 2. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Noções preliminares e composição básica do serviço do técnico de investigação. Os senhores verificarão que o serviço de investigação e perícia ele é um regime de plantão. Nós possuímos um sistema de plantão de uma equipe pericial em regime de 24 horas por 72 de descanso. Essa escala ela é publicada mensalmente em boletim geral e os senhores verão que a equipe de investigação ela faz parte do cabeçalho do boletim geral da corporação. O nome dos senhores é divulgado a toda a corporação para que naquele dia de serviço todas as unidades operacionais tenham ciência que os senhores estão responsáveis pelas investigações daquele dia. Ela é publicada mensalmente, os senhores vão ter um regime de 24 horas de serviço por 72 horas de descanso. Lembrando que militares que lhe for imputada a competência de confecção de laudos de perícia de incêndio, relatórios de perícia não realizada e informes periciais deverão cumprir os prazos para entrega de suas documentações, mesmo que isso comprometa o momento de descanso dos senhores. O informe pericial, ele atualmente está imputado um prazo de 24 horas para sua entrega à CEINV. Os laudos de perícia e os relatórios de perícia não realizada possuem um prazo de 10 dias, conforme instrução normativa. Quanto do acionamento, a nossa perícia de incêndio ela pode ser acionada via rádio, via telefonia e via meio computacional, seriam as redes de informática. Sistemas eles transmitem ocorrências de sinistro de incêndio para a nossa diretoria. Também o próprio diretor pode vir a acionar a equipe de perícia para uma perícia específica ou um requerimento de um cidadão do serviço pericial também pode ser realizado. A quem compete de forma rotineira o acionamento da equipe de perícia? É o CGD, a Central de Gerenciamento de Desastres, que fica no prédio do Comando Operacional. A Central Integrada de Atendimento e Despacho, o CIAD, da Secretaria de Segurança Pública, ela com o seu sistema Fênix, ela pode acionar e via rádio também pode acionar o serviço de perícia devido a uma solicitação de um cidadão ou a necessidade de uma investigação.
verificada pelo comandante de socorro, por exemplo. Então o CIAD ele pode acionar nosso serviço. O comando operacional ele também poderá acionar nosso serviço de investigação, onde o período de dia poderá entrar em contato com o nosso serviço de perícia e solicitar a nossa presença no local de sinistro de incêndio. E a seção de comunicação, todas as informações que vierem a serem registradas na seção de comunicação também são frutos de acionamento do serviço pericial. Quando o militar já tem seu nome inserido na escala de perícia de incêndio, ele deve atentar para a permissividade de alguns dos sistemas. Os senhores terão que ter acesso ao sistema SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, no ambiente da SUCOM. Sem o acesso a esse ambiente, os senhores não poderão confeccionar documentação relativa a laudos periciais, ao serviço diário, não poderão computar informações coletidas a circulares, a determinações, orientações. Então, o militar que está escalado de serviço, ele deverá, junto à CEINV, solicitar as permissões necessárias, tanto ao SEI, tanto ao sistema Delphos de arquivamento de mídias, tanto ao sistema de perícias de incêndio, o SISPIM, tanto ao sistema Fênix. Se os senhores não tiverem a permissão para a utilização de um desses sistemas, os senhores não estarão habilitados ao serviço de perícia. A habilitação ao serviço de perícia ela se dá com a permissão, com as devidas permissões. Sem as permissões, os senhores estarão como apenas peça figurativa. Nós temos que ter nossas permissões aos sistemas utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Com esses sistemas, o serviço pericial acontece. Então, o militar que tiver escalado deverá ser cadastrado ao sistema de perícias de incêndio. Deverão ter acesso à pasta de nuvem Delphos, onde os senhores, todo o registro fotográfico coletado pelos senhores deverá ser arquivado no sistema Delphos de nuvem, onde a gente recolherá todo o registro fotográfico que os senhores coletarem. Croquis, tudo isso deverá ser guardado no Delphos, em nuvem, um sistema de arquivamento em nuvem. Vamos lá, a instrução normativa número 4, ela fala sobre a rotina do serviço e descreve bem claramente, bem especificamente, o que é de competência do perito de investigação e o que é de competência do técnico de investigação. Não confundam as funções. A função do técnico é uma, a função do técnico do perito é outra. Os senhores estão para auxiliar e nessa instrução normativa eu peço que os senhores leiam ela. Fala da assunção do serviço, da passagem do serviço, do acompanhamento de ocorrências no sistema computacional, do acionamento da equipe de perícia no processo de triagem, pré-triagem, das orientações do técnico condutor em relação à conferência de material inserido na viatura, do técnico fotógrafo, da conferência do material de fotografia, da verificação do GPS, da verificação da régua digital. Os senhores terão que fazer toda essa conferência e essa determinação ela está inclusa na instrução normativa número 4. Os senhores têm ciência que ela está válida, tem algumas alterações, mas nada que venha a desqualificá-la como utilizável. Os senhores se pautem na legislação. Quando os senhores assumirem o serviço de perícia, a questão da escalação da equipe. A escalação se dará pelo primeiro critério, que é a antiguidade, onde o mais antigo escolherá a qual função irá exercer. Normalmente esse assume a função de diadinv e comunicação, mas esse poderá até... Não há nada que lhe impeça de assumir uma função de fotógrafo, se lhe for por afinidade. Mas a instrução normativa é bem clara em relação a não imputar ao mais antigo a função
da seção de comunicações. O segundo critério é a divisão por afinidade, onde o mais antigo irá questionar aos técnicos escalados qual função o senhor tem a maior afinidade. Isso aí é feito para que o militar possa praticar melhor sua função e melhorando sua expertise na função. O militar pode ficar revezando nas funções, não tem nada que lhe impeça, mas se o militar ficar empenhado na técnica de fotografia, ele terá mais competência para realizar registro fotográfico. Assim como o condutor também terá a capacidade melhor de encontrar endereços e mapear o deslocamento da guarnição para que um dia de serviço possa contemplar todas as ocorrências cadastradas. Cada militar deverá exercer sua função. E o terceiro critério será por determinação do mais antigo. Caso não houver voluntários ao serviço de fotógrafo, por exemplo, ele poderá escalar o militar, mas que ele achar pertinente. Ao início da rotina do militar de investigação, esse deverá fazer a abertura de todos os sistemas, Fênix, CISPIM e CEI, fazer suas atualizações, verificar, colocar seus filtros relativos ao serviço das 8 horas da manhã, que é a assunção do serviço, até as 8 horas da manhã do outro dia, onde será feita toda a coleta de informações relativas a perícias de incêndio, em ocorrências de incêndio do Corpo de Bombeiros naquele período de serviço. Deverá ser verificada na passagem de serviço. Nós teremos uma passagem de serviço imputada no livro do dia DINV, né, no nosso caso, e teremos uma passagem de serviço no sistema de perícias de incêndio. É uma passagem simples, onde o militar que sai de serviço digita sua matrícula e o militar que entra de serviço também digita sua matrícula. O militar que entrou de serviço deverá cadastrar a equipe pericial no CISPIM, colocando os militares que exercerão a função de condutor e técnico e dia DINV. Ele não tem como saber qual militar escolheu qual função. Os senhores deverão se apresentar ao sistema. Deverá ser verificado a assinatura de pedidos de exames laboratoriais, deverá ser verificada a assinatura de pedidos de vistorias inopinadas e deverá, tudo isso na plataforma SEI, deverá ser feita a leitura do processo relativo a circulares e determinações do diretor de investigação. O diretor de investigação tem a competência de realizar qualquer alteração que achar pertinente para a melhoria do serviço. Deverá ser observado no processo relativo a circulares e determinações da diretoria. Bem, estamos aqui então concluindo essa primeira etapa da nossa disciplina. Eu peço que os senhores façam a leitura do material e daremos prosseguimento em relação a maiores especificidades no serviço pericial, no próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter nos assistido. Continue lendo o material e até a próxima. Obrigado.